Oi pessoal, bem-vindos à semana 1 do Plano de Estudo Tutorado volume 1. Vamos fazer uma breve revisão sobre soluções, tá? Então aqui vai falar sobre conceitos importantes. O que é uma dissolução e uma diluição? Dissolver significa adicionar soluto ao solvente. E diluir é acrescentar solvente a uma solução que já existe. Então, você vai diluir aquela solução que já está formada, tá? Então, aqui explica o que é o soluto, o que é o solvente. Aqui poderia ser usado, por exemplo, água e sal de cozinha. Então, depois que você colocar o soluto, que é o sal de cozinha, na água, que é o solvente, você vai formar a solução, tá? Solubilidade é uma propriedade específica que a matéria tem para se dissolver. Então, por exemplo, a uma determinada temperatura, a solubilidade de uma substância vai ser aquela ali. Por exemplo, você tem aqui do KNO3 a 40 graus Celsius, eu tenho que a solubilidade é 60 gramas de KNO3 a cada 100 gramas de água. Então, essa é a solubilidade, tá? E o coeficiente de solubilidade é aquela capacidade, né, que o material vai ter de se dissolver, tá? Então, ali, por exemplo, eu mostrei para você 60 gramas de KNO3 em 100 gramas de água, que é o solvente. Então, esse que é o coeficiente de solubilidade, tá? Então, você vai formar soluções. São misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias. A concentração, ela vai depender você pode ter a concentração comum, massa sobre volume, e você pode ter também a concentração molar, que é o número de mols dividido pelo volume. E aqui é a revisão da diluição, né? A concentração inicial aqui e o volume inicial, depois a concentração final vezes o volume final. Esse aqui é um V, tá? É o seguinte, pessoal, vocês têm que analisar o seguinte: se a quantidade ali de soluto que está ali for igual ao coeficiente de solubilidade, você tem uma solução que está saturada. Vamos supor que eu tenho a 40 graus Celsius, igual a gente viu, 60 gramas de KNO3 a cada 100 gramas de água. Se eu colocar exatamente essa proporção, eu vou ter uma solução saturada. É o máximo que eu posso dissolver ali com 100 gramas de solvente, né? E supersaturada? Supersaturada vai acontecer quando você tem, ao invés de 60 lá, gramas, você vai adicionar mais e vai aquecer e a solução vai dissolver mais. Então, vai ser supersaturada. Estou adicionando ali uma quantidade de soluto maior do que a que é possível do coeficiente ali. E a insaturada? Insaturada é quando você vai ter, por exemplo, se lá é 60 para 100, você colocaria 30, tá? E pode acontecer também de você ter uma solução saturada com corpo de fundo. Quando isso ocorre, a saturada com corpo de fundo é quando você adiciona ali, por exemplo, 80 gramas em 100 gramas de solvente. 60 gramas vai solubilizar, o restante vai ficar no fundo. Então, ali já seria uma saturada, mas que tem um corpo de fundo porque você adicionou mais, mas a solubilidade ali não foi maior do que o coeficiente de solubilidade, tá? Aqui, vamos direto para a atividade 1. A solubilidade, gente, varia com a temperatura. Algumas substâncias, com aumento da temperatura, a solubilidade diminui. Nesse caso aqui, do KNO3, vai aumentar com o aumento de temperatura. Então, se eu tenho 40 graus Celsius, solubiliza 60 gramas dele em 100 gramas de água. 60 graus solubiliza um pouco mais de 100, em torno de 105, por exemplo, a cada 100 gramas de água. Lembrando que está aqui a proporção, tá? E 80 graus? 80, pouco mais de 160 gramas a cada 100 gramas de água, né? Então, você vai determinar isso de acordo com a temperatura. Então, se ele te der uma temperatura lá, que ele tem que te dar, porque não tem como você prever a solubilidade se você não tem a temperatura da solução que você está formando ali, você vai seguir esse raciocínio. Então, é o seguinte: você tem 40 gramas de nitrato de potássio, que é o
O3 e 50 gramas de água. Então, olha só, eu tenho que a proporção é a 100 gramas de água. Para eu achar a proporção a 50, eu vou ter que fazer uma regra de 3. E a temperatura é 40 graus Celsius. Então, você vem aqui, ó. Então, eu tenho 60 gramas a cada 100 gramas de água. Então, eu consigo solubilizar 60 em 100 gramas de água. Então, se eu tenho 50 gramas de solvente, quanto que eu vou conseguir solubilizar do meu soluto ali? Então, você vai usar uma regra de 3. 60 em 100 gramas, 50 gramas de água, X. E vai descobrir quanto você consegue solubilizar ali nessas condições. Se a massa que você descobriu lá foi maior do que 40 gramas, por exemplo, descobri que consegue solubilizar 70. Então, é uma solução insaturada, porque a quantidade de nitrato de potássio aqui é menor, né? Agora, vamos supor que você descubra que essa capacidade de solubilizar, seria de 20 gramas. Então, aqui tem mais do que aquela quantidade. Então, seria formado o quê? Que tipo de solução que eu citei lá em cima? E aqui ele te pergunta qual o volume de água para formar a solução saturada de 280 gramas de nitrato de potássio. Ele não falou a temperatura, então a gente vai ter que raciocinar que seria a mesma temperatura daqui de cima. Se ele não falou nada, então vocês continuam valendo aquela, 60 gramas a cada 100 gramas de água. Só que como a densidade da água é 1 grama por ml, 100 gramas de água eu tenho 100 ml. Então eu consigo solubilizar 60 gramas a cada 100 ml. Só que eu preciso solubilizar 280 gramas. Então está para X. Monta outra regra de 3, resolve e você vai descobrir qual que é o volume de água direto em ml, tá? E a 2? A 2, vocês vão ter que fazer uma regra de 3 e usar a fórmula lá da concentração. E qual concentração que vocês vão usar? Vocês vão usar essa daqui, N sobre V. Então, ele fala o seguinte, uma solução aquosa preparada 100 ml de solução, tivesse 68,4 de soluto. E ele te fala a massa molar de soluto. Então, em 1 mol, eu tenho 171 gramas. E em 68,4, quantos mols que eu tenho? Que ele quer a concentração em mols por litro. Então, você precisa achar o número de mols primeiro. Monta a regra de 3. 1 mol eu tenho 171, 68,4 eu tenho X, número de mols. Descobre o número de mols e usa a fórmula. Concentração é igual a N dividido por V. Lembrando que o volume tem que estar em litros, porque ele quer em mol por litro. Você transforma 100 ml em litro. E vai pegar o número de mols dividido pelo volume. Feito isso, já chegou na sua questão, tá? E a 3, vocês vão usar N é igual a concentração sobre volume e concentração é igual a N sobre V. Vocês vão usar as duas fórmulas. Por quê? Na primeira, o que vocês têm que raciocinar? Ele te fala de ácido sulfúrico, ele vai pegar duas soluções de concentrações diferentes e misturar. Então, para você descobrir a nova concentração, primeiro você tem que saber quanto que eu coloquei ali em número de mols, porque a quantidade que você adicionou em número de mols não vai mudar. Porque você tem o número de mols da primeira solução e o número de mols da segunda solução. Juntando, é só somar esse número de mols e dividir pelo volume das duas soluções somadas. Então, primeira coisa, tem que descobrir o número de mol da primeira solução. Eu pego 5 mol, né, por litro e multiplico, lembrando que aqui você tem que passar para litro antes de fazer a conta, e multiplico por esse volume em litros. Então, é a concentração vezes o volume em litros, achei o número de mols. E a solução segunda, você vai fazer a mesma coisa, descobre o número de mols para a segunda. Então, 3,2 que multiplica pelo volume em litros. Achou o número de mols. Você vai somar esse número de mols, tá? E vai ter o número de mols total da solução. E basta dividir pelo volume total da solução, que é esses dois volumes somados, lembrando que tem que estar em litros. Feito isso, acabou suas contas e é só isso, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato.